Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Física News. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal para poder receber, as informações novas lá, os vídeos novos. Tem algumas aulas que já foram postadas e a partir de agora, toda semana, aulinha nova aí do conteúdo de física, visando principalmente a questão do Enem, Então vamos fazer uma aulinha hoje aqui. O tema da nossa aula é calor e temperatura, dando continuidade ao que já está sendo trabalhado por vocês. E nessa sequência a gente coloca aqui os nossos patrocinadores: Física News, Nike, a Heineken, a Champions League, vem a Coca-Cola, nossa maior patrocinadora, tá bom? Valeu! Vamos lá, senhores, vamos dar sequência ao nosso conteúdo aqui, A gente tem aqui, antes de mais nada, vou mudar de vez em quando a posição da imagem aqui para a gente poder pegar toda a parte importante. Então, coloquei aqui rapidinho esse gráfico, é um infográfico para quem tem intenções de fazer Enem, Esse infográfico eu vou disponibilizar depois, eu ainda não descobri ainda direitinho, mas depois eu vou disponibilizar para colocar sempre embaixo do vídeo alguns materiais. Ainda não descobri isso, mas hoje eu vou tentar mexer nisso. Vai colocar esse material. Esse material que eu tirei a foto só da física, só a parte de física, mas ele tem física, biologia, química, matemática, português todo. O que é esse material? É uma pesquisa que uma instituição de ensino fez, eu não estou divulgando aqui a instituição. E com essa pesquisa eles conseguem ranquear aqui os conteúdos que mais caem no Enem. Então isso é importante, porque às vezes o aluno quer estudar tudo com a mesma importância e tal. Não, por exemplo, olha o conteúdo de eletromagnetismo, que vocês que são do segundo ano, por exemplo, vão estudar só no ano que vem. Ele cai bem pouquinho. Acho que essa pesquisa foi feita durante 5 anos. 10 questões apenas caíram. Agora, olha o conteúdo de ondulatório. O conteúdo de ondulatório, que é um conteúdo específico do segundo ano, ele cai bastante. Ele é o primeiro conteúdo mais cobrado, depois seguido de eletricidade. Olha aqui, termodinâmica, que é o conteúdo que vocês estão estudando aqui nessa aula também. Não a termodinâmica em si, mas a termologia, envolve toda a parte de calor e temperatura. Depois vem seguido de energia, são os conteúdos mais cobrados. Ondulatório, eletricidade, termodinâmica e energia. Não existe prova de Enem sem esse conteúdo aqui. Sempre vai ter um desses conteúdos. Então perceba uma coisa. Fica mais tranquilo para vocês escolherem atacar nos estudos. Eu já sei o que cai com frequência, então aquilo eu preciso estudar, tá? Então esses aqui são os conteúdos que mais caem, em ordem decrescente aqui, É interessante vocês darem uma olhada para poder focarem. Aqui esse gráfico é o gráfico das habilidades. No Enem existem as habilidades, que são cobradas de cada conteúdo. E aqui está mostrando a H01. Lá no material que eu vou disponibilizar, lá tem falando quem é H01, que habilidade é essa que é cobrado aqui dentro de ondulatório. Que eu tenho que focar, porque a habilidade 01, ela tem um pico aqui, tá vendo? Ela é a máxima. Aí depois vem para a habilidade 20, ela não é tão cobrada assim quanto a H01, mas ela é cobrada também, ela é a segunda aqui na escala e assim por diante, tá bom? Então as habilidades, um gráfico de habilidades que são cobradas em relação aos conteúdos. Eu vou colocar isso e vou disponibilizar para vocês direitinho, tá bom? Vou dar sequência aqui e começar a falar do nosso conteúdo que envolve calor e temperatura. Então a primeira perguntinha é o que é temperatura. Então, temperatura, quando se pensa em temperatura, a gente vem logo 2 palavrinhas na nossa cabeça: quente e frio. Depois, outras pessoas podem lembrar assim: febre, febre, temperatura alta, febre, queimadura, um monte de palavras que vem associada ao que é temperatura. Eu coloquei uma nuvenzinha aqui, o sol, e esse equipamento que é muito utilizado para aferir temperatura. Qual é o nome desse equipamento? Termômetro. Existem alguns tipos de termômetro. Existe o termômetro digital, o termômetro analógico, Existem alguns termômetros capazes de aferir a temperatura. Agora o que vem a ser temperatura, cara? Eu fiz o seguinte:
Eu peguei um simulador do site chamado FET Colorado para a gente tentar entender o que é essa temperatura. Então, vamos abrir aqui esse simulador, deixa eu ver se ele abre aqui, para a gente poder dar uma olhadinha nisso. Deixa eu ver aqui se ele abre. Só para a gente poder entender o conceito de fato, né, de temperatura, para a gente poder avançar para falar do conteúdo específico dessa aula que é calor. Né? Mas para falar de calor eu preciso entender o que é temperatura. Então deixa eu ver aqui se ele abre o simulador. Estou usando esse simulador pela primeira vez aqui na opção gravar a aula, né? Então por isso que está devagar, que ficou lento. Mas eu acho que vai abrir. Aqui não, quebrada boa aqui, né? Fica lento, né? Quando a gente ativa aqui o programinha que grava a aula, fica mais lento aqui o processo. Era bom o simulador, né? Pra te mostrar direitinho. Deixa eu ver se eu acho o simulador aqui. O simulador está aqui nesse site. Ele está lá como hiperlink, mas ele não abriu como hiperlink. Ele está aqui. Vou ver se abre. Vai abrir. Aqui é o nosso simulador, tá? Não queria ter dado essa quebra aí, mas eu não vou voltar a aula não. Vou gravar de novo não. Vou deixar com essa quebra aí. Vamos ver aqui o simulador para a gente poder entender um pouquinho de temperatura, tá? Bacana esse simulador, esse site aqui é um site de acesso livre, é legal para a gente poder entender algumas coisas. É interessante para você depois dar uma olhadinha. Deixa eu ver, acho que é aqui. Tá aqui, legal, deixa eu tirar a minha imagem daqui. Vamos ver aqui. O que seria a temperatura, né? Deixa eu agitar isso. Tem um outro melhor ainda, não tem? Tá aqui, beleza. Aí aqui a gente faz as... Tá vendo? Tem moléculas aqui, ó. Moléculas, por exemplo, de oxigênio aqui dentro. Moléculas de oxigênio. Ele fica mais lento aqui na opção gravando o vídeo. Tá lento, ele vai travando. Pronto. Me obedeceu aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, deixa ele voltar ao normal, voltou. Agora eu vou injetar um pouquinho mais de oxigênio aqui dentro, mas ele tá lento. Ô, bicho, me ajuda. Não obedece o comando em tempo real. Isso aqui na casa de vocês, se vocês forem acessar, vocês vão ver que funciona rapidinho, é bacana. Aqui é porque tá, como eu tô gravando, ele ficou lento. Eu não tinha tido essa experiência com ele aqui lento, não. Enfim, aqui tem a opção de aquecer, aqui tem um termômetro acoplado a esse sisteminha, tá vendo esse sisteminha aqui, ó, isolado. O que significa isso? Que não há troca aqui de energia com o meio externo. Tudo que está acontecendo acontece só aqui dentro, não existe influência do meio externo. A gente vai aqui, ó, provocar um aquecimento, olha lá o fogo, aí ó, pá, aquece as partículas, como é que elas ficam, né? O movimento delas fica maior, né? É interessante você observar, vou dar um pause aqui, que antes, vamos ver se ele dá um pause, nossa, mas tá lento. Antes da gente aquecer, não sei se vocês observaram, mas já tinha movimento aqui, já tinha movimento. A gente não tinha aquecido, não tinha feito nada, já tinha movimento das partículas. Depois que a gente aqueceu, quando elas começaram a se agitar mais ainda. Olha lá o valor da temperatura, olha o que acontece com a temperatura, nem defini a temperatura, mas olha o termômetro lá, tá em Kelvin lá, ó. 150, vai-se embora, vamos colocar em Celsius aqui. Dá pra colocar em Celsius, professor? Dá, fica legal. Atenção em Celsius, ó. Tá negativa a temperatura ainda. Vou aumentar aqui mais, ó. E assim vai. A pressão também, ó. Tá vendo a pressão aumentando? Tem um medidor de pressão ali do lado, ó. 7,8 atm, assim vai. Senhores, temperatura é assim que a gente deve entender. Cada partículazinha dessa aqui tem um movimento, tá vendo? Se a gente pegasse uma partícula, a gente poderia fazer a descrição matemática desse movimento. Só que é complicado, porque olha o tanto de partícula que tem, né? Cada movimento desse está associado a uma energia. Vocês já estudaram isso. O movimento está associado à energia.
Só que como isso aqui tem a ver com nível molecular, nível de partícula, a gente chama para essa energia aqui de cada partícula de energia térmica. Então a energia interna é energia térmica, tá? A energia interna dessas partículas. Todo o corpo tem energia interna, todo o corpo tem movimento de partícula dentro dele. Tá? Então o que o termômetro marca nada mais é do que a energia de agitação das partículas de um corpo. Essa é a energia interna. Isso é temperatura. Tá? A temperatura é o nível de movimentação das partículas dentro de um corpo. Vamos voltar para o slide? Então a gente já entendeu o que é temperatura. Temperatura é nada mais, nada menos do que a medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Vamos avançar aqui. Opa, não deveria ter dado um clique aqui. Deixa eu avançar aqui. Aqui como ele está com o hiperlink, ele está indo de novo lá para o simulador. Vou avançar aqui, pessoal. Teve esse percalço nessa aula aqui. Minhas outras aulas não teve nenhuma quebra. Aqui teve porque eu tive que entrar na internet. Aí entrando na internet os vídeos travam. Que legal. Descobri isso hoje. Mas a gente avança aqui. Vamos avançar aqui. Vamos agora para esse outro slide. Ele não estava querendo ir ali, mas agora vai. Pronto. Então tá aqui, vou ficar mudando aqui a imagem para a gente poder ver a parte do slide. Temperatura, justamente o que eu disse, a definição. É a grandeza física associada ao estado de movimento ou agitação das partículas que compõem um corpo, tá bom? Então já foi definido isso aqui em aulas anteriores, beleza. Moléculas muito agitadas significa temperatura alta, moléculas pouco agitadas significa temperatura baixa. Tem um experimento bacana, com o objeto que eu tenho aqui, que dá para simular o que seria a temperatura. Né? Se o objeto é para simbolizar como é que o termômetro funciona. Isso não é um termômetro, né? Mas ele simboliza como um termômetro funciona. O termômetro ele troca energia com o tato, com o local onde você colocou. Ó, o termômetro ele influencia na temperatura do líquido lá dentro, né? Então olha aqui, ó, que legal, não sei se vai dar para vocês observar. Se eu colocar aqui em contato, olha o que acontece com o líquido. Ó. O líquido começa a subir, tá vendo? O líquido estava aqui embaixo. Ó, o líquido estava embaixo. Ó, vou parar de mexer aqui, vamos ver se ele desce. O líquido estava embaixo. Opa, tá aqui. Embaixo, tá vendo? Desceu quase todo já. Desceu todo. Aí eu coloco minha mão em contato com o líquido, olha o que acontece. Olha que legal. Como a minha mão está mais quente que o líquido, quando troca energia com o líquido, né, o líquido começa a subir. Né? Ele sofre aí um ganho de energia, agita mais, está mais agitado, ela sobe. Tá vendo? Minha filha adora isso aqui, cara. Só que isso aqui é muito fininho. Eu só deixo ela ver, se ela pegar, ela quebra. Então vamos lá. Vou avançar um pouquinho aqui. Nós definimos melhor o que é a temperatura. Essa relação, vou mudar de novo aqui, tá? Essa relação entre as escalas também já foi apresentada para vocês, mas vale a pena a gente ressaltar aqui. Esses valores são valores fixos das três escalas. A temperatura, assim como velocidade, aceleração, distância e tempo, tem as suas unidades. A temperatura tem unidade. Quais são as três unidades? Graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Sendo que essa unidade aqui, o Kelvin, é a unidade do sistema internacional, do sistema padrão. Tá bom? Então, o que vocês conhecem, o que a gente conhece no Brasil, são esses valores aqui. Ó. A temperatura da água, que corresponde ao ponto de fusão da água, 0 graus Celsius, e a temperatura de ebulição, que é 100. As outras escalas a gente tem que começar a ficar mais íntimo, né, porque elas são necessárias aí para eventuais questões. Ó. O ponto de fusão da água, o que corresponde a 0 graus Celsius na escala Fahrenheit é o 32, e o ponto de ebulição da água, o que corresponde a 100 graus Celsius é o 212. Na escala, né, do sistema internacional, que é a escala Kelvin, esses valores já mudam, ó, 273 e 373. Aqui no meio a gente coloca temperaturas arbitrárias, que é para a gente formular uma equação. Então foi formulada uma equação, que é uma relação matemática entre as três escalas, ó, temperatura na escala Celsius dividido por 5, temperatura na escala Fahrenheit menos 32 dividido por 9,
Temperatura na escala Kelvin menos 273 dividido por 5. Se você quiser fazer uma transformação de unidades, né, de escala para escala, tipo entre Celsius e Fahrenheit, aí usa essa igualdade aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho a canetinha. Cadê a canetinha? Não tem a canetinha aqui. A canetinha seria bom, né, para a gente poder também ficar riscando aqui. Beleza. Vamos avançar um pouquinho aqui. Essa outra aqui, ó, que eu não falei, é para quando você tiver variação de temperatura. Você estiver falando de variação, aí você usa essa relação entre as variações. Tá bom? Lei zero da termodinâmica. Interessante. Isso é muito óbvio, mas é interessante a gente falar. Tem 3 recipientes de laboratório quatro recipientes de laboratório aqui com líquidos, né? Líquido A, líquido B, líquido C, tá vendo? Aí vai ser dito o seguinte: se A está em equilíbrio térmico com B, o que significa equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico significa que estão a uma mesma temperatura, tá bom? Então, se A e B estão em equilíbrio térmico, então quando ele diz assim, A e B estão em equilíbrio térmico, significa que esses dois termômetros estão marcando a mesma temperatura. Isso é equilíbrio térmico. Então ele diz, ó, A e B estão em equilíbrio térmico. A também está em equilíbrio térmico com C. Ele diz, ó, A e C também marcam a mesma temperatura. O que a gente pode dizer entre B e C? Né? Se A tem a mesma temperatura de B e se A tem a mesma temperatura de C, o que a gente pode dizer sobre B e C? Bem óbvio, né? Então, as temperaturas de B e C significam que elas são iguais. Essa é a lei zero da termodinâmica. Parece muito óbvio, parece clichê, mas enfim. O que isso significa? Significa o seguinte, para você definir o seguinte: se você tiver em um mesmo ambiente dois corpos, você tem no mesmo ambiente 3 corpos, aí você encontra uma afirmação assim, ó, nesse mesmo ambiente 2 corpos estão em equilíbrio térmico. É natural que o terceiro corpo tenha a mesma temperatura dos 2 primeiros. É isso que significa a lei da termodinâmica. Ela te permite afirmar algo de um terceiro, de um quarto, de N corpo aí, se você souber do equilíbrio térmico entre os outros. Entendeu? Isso é lei zero da termodinâmica, né, que fala sobre o equilíbrio térmico se os corpos estiverem em um mesmo ambiente, isolado, tudo, seria mais ou menos isso. A gente não vai falar mais sobre isso. Deixa eu avançar aqui. Também tem esse conceito aqui, também já foi trabalhado, mas é válido a gente relembrar aqui, quente e frio. Quente e frio não são conceitos absolutos, né, são conceitos relativos. Isso significa dizer que um mesmo corpo que você julgue estar quente para outra pessoa, de repente, se ela tocar, dependendo da temperatura do corpo dela, esse objeto pode não estar quente, pode estar morno, pode estar frio, então depende da temperatura do corpo para você definir. Se não é algo absoluto, esses 2 conceitos, eles têm 2 observações sobre quente e frio. Eles não servem para identificar a temperatura, a única coisa que serve para identificar a temperatura é o termômetro. E a outra coisa é o seguinte: você não pode utilizar quente e frio de maneira absoluta. Não é algo que está quente para um tato, para outro tato pode não estar quente, porque depende do tato. Né? Quente e frio são conceitos relativos e a gente chama para isso aí de sensação térmica. Quer ver o negócio? Preste atenção. Esse exemplo aqui eu comentei em todas as turmas onde eu já passei aí, dei aula. Um exemplo trivial de livro didático, né? Mas é interessante, é uma forma interessante para você entender aí a questão de quente e frio. Você está no ambiente do seu quarto, vamos supor, um exemplo, você está com febre, né? 39 graus Celsius. Qual a sensação térmica? Bom, à noite o teu quarto, a tendência é que o teu quarto esteja abaixo de 30 graus. Aí você vai estar com febre, 38. Então você sente frio. Por que você sente frio? A definição de frio é perda de energia. Você está perdendo energia para onde? Para o teu quarto, porque o teu quarto está a uma temperatura menor do que o teu corpo. Aí tu sente frio. Tá bom? Essa é a definição de frio. Então, beleza. Agora,
uma pessoa com 38 graus de temperatura está na praia, né, em julho, lá em São Luís, depois da pandemia. Qual a sensação térmica dela se nessa praia tivesse sendo registrada essa temperatura aqui da imagem? 47. Qual vai ser a sensação térmica dela? Ela vai sentir frio? Ela está com 38 graus de temperatura, 38 já é estado febril. Ela vai sentir frio? Não vai. Por que ela não vai sentir frio? Porque o ambiente tem temperatura maior que a do corpo dela, então ela não vai perder energia para o ambiente. A energia está vindo do ambiente para o corpo dela. Isso aí caracteriza-se como sensação térmica de quente. Então ela não está com frio. Então perceba que quente e frio são conceitos relativos. Tá bom? Beleza, vamos avançar aqui. Com isso, a gente pode definir o que é calor, né? Calor é movimento de energia de um corpo para o outro. Como assim? Movimento de energia de um corpo para o outro. Sempre de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura vai fluir algo que foi denominado, foi chamado aí de calor, que é uma forma de energia, né? Então um corpo, aqui ele coloca um exemplo, a temperatura do primeiro recipiente é maior que a temperatura do segundo recipiente. É natural que se eles estiverem em um ambiente isolado, como está aparecendo aqui, vai haver uma troca de energia. Está aqui a troca de energia simbolizada pelas setazinhas vermelhas. Por que troca de energia? Porque esses dois corpos que estão a temperaturas diferentes, o termômetro está mostrando isso, olha o termômetro A, lá em cima a marcazinha vermelha. O termômetro B, a marcazinha vermelha aqui embaixo. Então é porque A tem maior temperatura que B. Então essa diferença, esse desequilíbrio não vai permanecer de maneira indefinida, vai ter um momento que isso aqui vai equilibrar. E para equilibrar é necessário que ocorra uma transferência de energia. Essa transferência de energia, o nome disso aí é calor. Tá? Então isso vai acontecer de maneira indefinida? Não. Isso vai acontecer até que as duas temperaturas se igualem. O nome disso aqui é equilíbrio térmico. Tá bom? Olha, é interessante que vocês observarem. A gente usa calor no dia a dia de maneira equivocada. Não significa dizer que você precisa parar de falar, mas você precisa saber o que é certo e o que é errado cientificamente falando. Calor, por exemplo, não pode estar em um corpo. O calor é algo em movimento, de um corpo para o outro. Então você nunca pode estar com o calor. Você pode estar com a sensação térmica de quente, sensação térmica de frio, com a temperatura alta, com a temperatura baixa, mas estar com o calor não tem como. Calor é algo em movimento, de um corpo para o outro. É essa região bem aqui que configura o estado de calor. Tá? Beleza. Essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte é a revisão, o conceito de calor, e aí amanhã, né, nos próximos dias aí, a gente posta a segunda parte dessa aula, tá? Vai postar aí no canal. O que é calor então? Definição: calor é energia térmica em trânsito entre dois corpos de diferentes temperaturas. Então considere dois corpos, A e B, em diferentes temperaturas, TA e TB, tais que a temperatura do corpo A seja maior que a temperatura do corpo B. Ele está falando o que a gente acabou de ler lá, no exemplo. Olha o que acontece. Cada corpo possui energia térmica. E essa energia é transferida do corpo de maior temperatura, no caso acima do A, para o corpo de menor temperatura, o B. Né? Deixa eu ver se vai aqui. Então, a transferência de energia térmica cessa no momento em que os dois corpos atingem a mesma temperatura. Isso é chamado de equilíbrio térmico. Então, isso que eu acabei de ler com vocês aqui é o que a gente acabou de explicar no slide anterior. Unidades de calor agora, né? Unidade de calor. Quais são as unidades de calor? A unidade de calor no sistema internacional é o Joule, representado pela letra J. Tá? A unidade, ainda se usa bastante o caloria, que é uma outra unidade. Não é no sistema internacional. Caloria é um sistema usual. Mas existe uma forma de converter. Para cada caloria, você tem aproximadamente 4 joules. Tá? Esse vírgula 186 geralmente não é utilizado. É só utilizar essa relação de 1 para 4. Então, para cada você tem 4. Essa relação geralmente vem em prova. Ela vem descrita na prova como dados da questão para você utilizar para poder converter para o sistema internacional a tua resposta. Qual o significado de uma caloria? Está aqui descrito, né? Uma caloria é a quantidade de calor
necessário para variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Então é uma energia, né, 1 caloria. 1 caloria é uma energia suficiente para você aumentar ou diminuir, né, a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, essa é a definição. E para a próxima aula a gente vai responder isso aqui. Qual a quantidade de café quente e de leite gelado você deve misturar para que a temperatura da mistura fique agradável? Então isso aqui é a base da calorimetria. Então, qual é o conteúdo da calorimetria? Que é essa aula que nós estamos dividindo em 2 partes. A calorimetria é uma parte da termologia que vai estudar a medida da quantidade de calor. E de antemão eu posso sinalizar para vocês. Existem 2 tipos de calor, né, que o corpo pode trocar. Então é isso que vai ser analisado na aula 2. Então um like aí para a aula, né, ativa, se inscreva para receber as notificações e até a próxima.